Merck has been at the forefront of fertility treatment for as long as fertility treatment has existed, supporting fertility experts to deliver their best care to patients. Let's continue this journey together. At Merck, we are hungry to respond to life's greatest challenges. We keep driving patient-centric innovation in fertility, exploring the boundaries with our pioneer spirit. We're the company offering recombinant versions of the key gonadotropins used in ART, and the only combination therapy of Rh-FSH and Rh-LH. We're proud that our products contributed to the world's first baby born by means of ovulation induction, and to roughly 50% of babies born through medically assisted reproduction. 5 million to date, and counting. Reimagining the future, time and again. Along the way, we have built trust through results, transparency, and reliable collaboration. Because the miracle of life doesn't come without challenges for those seeking fertility treatment. Step by step, we aim to improve the standard of care, helping to maximize patients' chances of achieving their dream. Reimagining the journey, hand in hand. Through scientific progress and responsible entrepreneurship, we aim to make a positive difference to people's lives. With passion for the wonders of science, we uphold the spark that can turn into a masterpiece in the hands of fertility experts. With the patient at the center of everything we do, we devote ourselves to fulfilling dreams of parenthood. Reimagining excellence with heart and soul. Fertility by Merck, enabling wonders together. Bom, então vamos dar início ao nosso Fórum Fertigroup, eu acho que é o sexto ou sétimo nessa altura do campeonato. Hoje a gente vai falar de estimulação ovariana e personalização do tratamento, melhorando a resposta com base no perfil do paciente. A gente tem como apresentadores a doutora Melissa Cavagnoli. Muito obrigada, Melissa, por ter aceitado. Obrigada a vocês. Médica especialista em reprodução humana na Clínica Hope. Como participante, a gente tem também o doutor Renato Tomioka, médico especialista em reprodução humana no Vida Bem-vinda Fertigroup, e o doutor Edivaldo Nogueira, médico especialista em reprodução humana no Fertility Fertigroup. Como debatedora, a gente tem a doutora Rosane, médica especialista em reprodução humana na Elo Medicina Reprodutiva. Bom, a minha ideia aqui é apresentar sobre a estimulação mínima, né, o Mild Stimulation. Essa é uma apresentação adaptada de uma aula que a gente foi junto lá, né, Dani, para Buenos Aires, pela Merck, em que existia um painel de discussão sim ou não, né, e eu estava no painel do lado de defender a estimulação mínima e argumentar que é melhor do que a estimulação controlada, individualizada, para pacientes que fazem FIV. Ou seja, eu estava do lado de defender o quase indefensável, né? Então, foi um exercício interessante, até porque eu não faço muita mini-FIV, mas foi muito legal. Em relação, acho que aos disclosures aqui, todo mundo aqui, acho que eu não, já foi apoiado por alguma empresa, todas elas fazem medicações, mas é claro que como eu estava defendendo a mini estimulação, teoricamente, eu tenho menos conflito de interesse, né? Mas no final do dia, claro, a gente está todo mundo alinhado em relação a essa perspectiva clínica de buscar o melhor approach para as pacientes na melhor evidência científica possível. Então, será que a estimulação mínima ela é melhor do que a estimulação individualizada? Será que menos é mais? Eu acho que depende. Eu acho que para algumas pacientes pode ser bom, pode ser interessante, mas eu não acho que menos necessariamente é mais. Pode ser talvez igual, mas mais é difícil de dizer. É muito difícil você argumentar que usar menos medicação você vai ter mais resultado, talvez você vai ter mais satisfação, vai ter menos custo, vai ter mais eficiência, que é o que a gente vai discutir aqui ao longo dessa apresentação.
A gente sabe que o objetivo principal é ter o bebê nascido vivo, que acaba sendo o endpoint primário de muitos estudos, mas claro que muitas vezes a gente vai ter que buscar alguns desfechos que não são esse aí principal, né? Eu gosto muito desse framework de pensar em relação à FIV, né? Qual é o nosso objetivo, quais são as estratégias e quais são as táticas para tentar segmentar. O objetivo principal é ter um bebê saudável, de preferência sem gastar muito tempo. Estratégias: você identificar o fenótipo da paciente, evitar, claro, síndrome de hiperestimulação ovariana, cancelamento, resposta subótima, gestação múltipla e, uma coisa importante, o dropout, que é algo que a gente não enxerga, né? A gente, às vezes, lembra, opa, aquela paciente nunca mais voltou, mas a gente não mede muito bem o nosso dropout, né? A gente acaba vendo os estudos científicos que avaliam isso. Ou seja, isso tudo seria algo do que a gente chama de patient friendly, né? Então, quanto mais gentil a gente for nessa estimulação e evitar o cancelamento, talvez menos fardo psicológico e até de custo, talvez essa paciente vai continuar mais no tratamento, que é algo muito importante. Quais são as táticas, então? Definir o protocolo ótimo, escolher o ciclo ideal, muita gente faz na fase lútea, fase folicular, escolher as gonadotrofinas, adicionar eventualmente o LH, e muitas vezes usar medicações adjuvantes. Afinal, o que é a mild stimulation? Então, por definição, mild stimulation é quando a gente usa uma dose menor de gonadotrofina, até 150 unidades de FSH por dia, ou por um tempo menor, ou quando a gente usa algum composto oral, como letrozol ou clomifeno, associado ou não às gonadotrofinas, com o objetivo de coletar menos óvulos. Essa é a definição. Só que aí você pode pensar, poxa, mas eu já vi vários estudos mostrando, falando que, na verdade, quanto mais óvulo, melhor. Você está falando aí de ter menos óvulo. Parece loucura isso, né? Quando você pega esses grandes estudos, esses são os mais recentes, né, com 15 mil mulheres, alguns que têm várias dezenas de milhares, a gente vê que, na verdade, a taxa maior de óvulo coletado, ela reflete muito mais a reserva ovariana, ou seja, a biologia do ovário, do que o protocolo de estimulação, né? Em outras palavras, é muito mais sobre a qualidade do ovário, a resposta ovariana, do que o que você está usando de medicação, né? E a gente deveria, claro, sempre comparar estudos que têm essa randomização, que tem esse critério de seleção, porque senão a gente acaba se apoiando muito nesses estudos que são retrospectivos aqui. Quais seriam, então, as vantagens de uma mini estimulação? Mais segurança, menos óvulo e menos embrião, sim, só que talvez uma qualidade melhor, isso a gente vai conversar, que é o ponto mais criticável aqui. Às vezes pode ser interessante ter menos embrião congelado, dado que muitos casais não vão utilizar todos. Isso pode gerar também um fardo importante. Reduzir dose reduz custo e melhora a satisfação da paciente e também reduz taxa de dropout. Desvantagens: cancela mais, precisa de mais ciclos e, claro, para algumas pacientes que querem ter uma taxa acumulativa maior ou até ter 2 ou 3 filhos, isso pode ser ruim porque você vai ter menos embriões. Quando a gente fala em taxa de sucesso, de segurança, perdão, uma das formas de medir é quais são as complicações perinatais, né? Então, esse estudo mostrou que a estimulação em ciclo natural versus o ciclo estimulado, tradicional, acaba tendo um desfecho um pouco melhor, né? Mas são estudos pequenos, a gente não tem estudos grandes, randomizados, são estudos um pouco mais antigos. A gente precisaria de um pouco mais de dado para isso. Até porque muitos estudos comparam pacientes que transferem a fresco. Muita gente hoje prefere transferir embrião congelado num ciclo mais natural. Então, isso não reflete necessariamente a medicina que a gente pratica hoje. Síndrome de hiperestimulação ovariana, é claro que a gente vai ter menos, né, isso é óbvio, dado que a gente vai ter uma resposta menor. Porém, quando a gente pega uma clínica mais moderna, hoje a boa prática é evitar a hiperestimulação usando trigger com agonista. Então, eu diria que hoje é, a boa prática tem uma taxa muito baixa de hiperestimulação ovariana, algo em torno de menos de 0,5%. Então, isso talvez não seja um upside muito importante dentro da mini-FIV. Em relação à qualidade de óvulo, né? Uma coisa que muita gente que defende a mini-FIV advoca é que você vai coletar os melhores, os mais capazes, e, portanto, você vai ter, sim, menos embrião, só que você vai ter embrião melhor.
e isso garantiria ou faria, né, uma taxa de gravidez muito parecida com um ciclo natural, né? Qual que seria a lógica aqui? Você tem uma seleção mais refinada dos folículos, tem uma exposição menor a possíveis efeitos negativos das gonadotrofinas. Isso é algo que até a Maite gosta eventualmente de discutir, do ponto de vista molecular. E aí talvez você tenha uma relação maior, né, de qualidade de blastocisto sobre óvulo coletado e dose de gonadotrofina. Então, esse é o elefante dentro da sala, né? Será que realmente esse excesso de gonadotrofina impacta na qualidade do óvulo? Quando a gente vai para o modelo animal, a gente sim tem estudo mostrando que pode piorar, tem alguns estudos em alguns modelos, mas quando a gente vai para humanos, que é a espécie que interessa aqui, a gente vê que não, né? Então, talvez tenha, assim, algumas mudanças moleculares que, do ponto de vista clínico, não reflete um impacto negativo, que é o que importa, né? A analogia que a gente faz aqui é, a gente sabe que a endometriose piora, entre aspas, a qualidade do óvulo, molecularmente você tem várias explicações, mas quando você vai comparar dados clínicos, quem tem endometriose versus quem não tem, os embriões, eles performam bem, engravidam bem também. Tem um estudo, esse é um estudo controverso, 2007, publicado na Human. Foi um estudo, foi um randomizado controlado com PGT, só que eles fizeram FISH na época, de D3, então tem várias críticas aqui, mas foi um estudo, foi randomizado com mais de 100 pacientes com menos de 38 anos. E o objetivo era ver ploidia do embrião, né? Se vocês olharem os métodos, você vê que não é uma diferença muito grande de gonadotrofina, né? Um grupo usou 225, ciclo de agonista, e o outro usou 150, que eles chamaram de mild disso aqui. E aí eles viram que a taxa de embriões anormais, a porcentagem foi maior no grupo que fez uma estimulação convencional, tá? Então, o número de embriões total foi parecido, mas embrião normal foi menor nesse grupo tradicional. Então, levantou-se naquela época essa hipótese de que, opa, estimulação mínima pode ser bom até para produzir embriões melhores e tal. Claro que aqui a gente está diante de um grande viés, que é a técnica de PGT, e que só por ela a gente poderia ter visto aí algum ruído e não um sinal verdadeiro de diferença entre os grupos, né? Quando a gente olha as meta-análises, e de novo, essa meta-análise, geralmente essas meta-análises que vocês vão ver da Human Update são todas publicadas por gente que defende Minifiv, que é um grupo inglês, né, da Gita. Eles, e esse Data também é um cara que publica bastante, eles defendem Minifiv. Então, cuidado com vieses aqui. Mas aqui ele basicamente ele agrupa 31 RCTs, vários perfis de pacientes, tanto poor quanto normal e hyper responders. E o que se vê? Que a mini-FIV, a mild stimulation, produz sim menos óvulos, menos embriões, mas uma proporção parecida de embriões de boa qualidade. Quando a gente fala boa qualidade, geralmente isso é medido pela morfologia, né? Esse é um estudo publicado em 2021, mas de estudos antigos, né? Taxa de nascido vivo, e é isso que muita gente defende. Quando eu faço mini-FIV, eu mantenho a taxa de nascido vivo. Então, por que fazer uma estimulação convencional se eu posso usar uma ferramenta mais gentil e ter o mesmo desfecho? Porém, são estudos antigos, o espaço amostral é pequeno e, de fato, quando você vai entrar nos estudos, eles não tiveram power suficiente para detectar diferenças de taxa de nascido vivo, o que é um pouco frustrante, né? Então, essa é a grande crítica. Cuidado com essas meta-análises publicadas em revistas que têm alto impacto, porque a gente pode ter também aqui alguns problemas metodológicos. Todo mundo sabe que quanto mais óvulos a gente tiver, mais embrião a gente vai ter, e, portanto, mais embrião euploide a gente vai ter. Isso é verdade, é inquestionável. Esse é um estudo muito bonito, elegante, né, do grupo do IVE, que mostrou o seguinte: nesse lado da esquerda, quanto mais óvulo a gente vai ter, mais embrião euploide. Porém, isso aqui depende muito do quê? Da biologia do ovário. De novo, a gente cai nisso. E não da dose de gonadotrofina, né? Geralmente, você vai usar uma dose mais alta para uma paciente que tende a ter uma reserva menor e o inverso, né? Então, a gente acaba, assim, quando a gente se apoia nesses estudos mais retrospectivos, você sempre vai ter viés de seleção.
talvez aqui seja o principal, na minha opinião, ponto a favor de fazer mild stimulation quando escolher essa paciente, como escolher, né? Que ao usar uma dose menor, a gente tem custo menor. Basicamente, 1/3 do custo de uma FIV hoje no Brasil é medicação, né? Que depende, claro, do medicamento que você usa. Mas as pacientes referem sim uma satisfação melhor, menos conforto físico, e, claro, econômico, e isso sim parece reduzir a taxa de dropout e o fardo da FIV, né? Aquela coisa de usar um monte de injeção e causar desconfortos. Os estudos que fazem essa comparação de custo-efetividade mostram realmente uma diferença importante, né? Chegando aí até 30 mil euros por nascido vivo em relação ao protocolo tradicional versus mild stimulation. E é interessante mostrar também que esse é um estudo de 2008 que provou que as pacientes que fazem mild, elas têm, sim, não só uma taxa de dropout, desistência menor, mas também menos ansiedade, menos desconforto, e isso gerado por scores ali que são validados, traduzindo, claro, num tratamento mais tranquilo, mais leve, acho que uma jornada mais leve, né? O ponto que eu coloco aqui é, será que a gente precisa começar com uma dose maior do que 150? Em pacientes eutróficas, né? Acho que pacientes obesas é um outro capítulo, mas eutróficas, será que eu preciso usar 300 ou mais unidades? Mesmo 250? Quando a gente pega essa revisão da Cochrane, que foi publicada ano passado, sobre estimulação individualizada na FIV, vejam que não há evidência suficiente provando que vale a pena você ajustar uma dose que você partir de 150. Em outras palavras, se você usar 150 ou algo parecido para cima, o resultado em geral é muito parecido. A gente tem um apego, né? E aqui eu convido vocês a darem uma pausa e pensar um pouco, né? Qual é a dose média que você usa? Disclaimer, eu geralmente uso uma dose maior e geralmente eu não faço mini-FIV, né? Então, para mim foi um desafio pensar nisso tudo, mas é interessante porque é aquele momento que a gente para e pensa bastante. Será que quando a paciente tem uma reserva boa, eu posso usar uma boa dose de medicação? Acho que sim, né? Mas se ela tem uma reserva super baixa, será que eu não estou desperdiçando medicamento? E esse desperdiçar não só vai causar um custo maior, mas também mais desconforto, né? Parecer mais agressivo, e isso pode fazer a paciente, no final do dia, desistir do tratamento. Então, talvez a estimulação mínima seja uma escolha um pouco mais inteligente para o paciente que tem uma baixa reserva ovariana. E aqui, de novo, olhando esse subgrupo de pacientes com baixa reserva, a gente sim também tem uma taxa menor de óvulos coletados e embriões criados, porém, o número de embriões de boa qualidade, ele é mantido. E a taxa de nascido vivo também é mantida. Agora, quando a gente olha os guidelines, né, esse é o guideline da ASHE 2020, ele mostra o seguinte, né? Então, o próprio guideline fala, olha, mild stimulation é tão eficiente quanto uma estimulação convencional em pacientes com baixa reserva, ponto. Os guidelines recomendam iniciar com gonotrofina em torno de 150 a 300 unidades para quem tem reserva baixa. Veja, 150 é uma estimulação mild, né? Então, você está sendo mild ao fazer isso. E também considera adicionar acetato de clomifeno com gonotrofina ou até sozinho em pacientes que são consideradas por responders, né? O próprio SRM, também em 2018, para pacientes que são por responders, mostra que existe uma forte consideração uma forte consideração de usar mild stimulation para pacientes que têm baixa reserva ovariana, porque isso gera menos custo e taxas comparáveis de gravidez clínica. E esse estudo aqui está super novo desse ano, foi publicado no começo desse ano, também na Fertility, mostrando que eles basicamente é um grupo, né, do Poseidon que tentou mostrar ali qual que seria o melhor manejo para paciente com baixa reserva, e eles viram que usar a dose alta não aumentou a taxa de gravidez nem nascido vivo comparado com mild stimulation. Então, que talvez seja uma hora de repensar, né? Se o objetivo da FIV é, sim, né, alcançar um bebê nascido com o menor risco possível e num custo bom,
a gente não deveria ter nenhum empecilho, pelo menos para considerar ou evitar o uso de uma mild stimulation em pacientes com baixa reserva ovariana, vírgula, que tenha um peso adequado, né, que você consiga atingir aquele limiar de FSH para estimular os folículos que ela está te apresentando, e a evidência científica hoje não indica que esse approach mild vai resultar numa taxa menor de nascido vivo. Eu gosto muito dessa frase do Kennedy, que fala que a gente aprecia, né, o conforto da nossa opinião sem o desconforto do pensamento, e realmente esse foi um exercício muito interessante da reflexão, né, quando eu fui fazer essa apresentação, e falar, poxa, mild stimulation, assim, acho que tem um espaço aqui. E talvez a gente consiga ajudar, assim, a paciente a não ter só apenas bons resultados, mas também uma jornada melhor. Obrigado, gente. Ô, Renato, eu acho que você 13. deu essa aula aí na Argentina e se convenceu, viu, Renato? Você Que estudou foi? tanto. Eu acho que você estudou tanto que você se convenceu que mild stimulation é melhor do que conventional one. Tô achando, viu, Renato? Pode ser. Parabéns. Várias coisas que a gente tem para discutir aqui. Eu não sei porque a gente tem esse medo mesmo, né? É um pouco de Tem. pavor que nós temos de usar a mild stimulation. Mas, Dani, vamos deixar a discussão para o final. O que é que você acha? Isso. Vamos Então, deixar, vamos vamos lá, deixar. Agora a Melissa vai apresentar, depois o Divaldo, aí a gente discute tudo no final, acho melhor, né? Eu Então, também acho. Tá bom. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a dupla estimulação. Eu trouxe essa imagem da mitologia grega de Aquiles sendo banhado aí no rio Estígies, porque existia uma história, né, de que se ele fosse banhado no rio, ele seria indestrutível. E a mãe dele o segurou pelo calcanhar, e foi a única parte do corpo dele que não foi banhada. E esse foi o ponto fraco, e daí vem a expressão calcanhar de Aquiles para aqueles nossos pontos de vulnerabilidade. E um dos nossos pontos de vulnerabilidade na reprodução assistida, certamente são as pacientes com baixa reserva e baixa resposta, e talvez a dupla estimulação ela seja uma boa opção para esse tipo de paciente, esse perfil de paciente. Da onde surgiu a ideia? Então, primeiro, para a gente entender o conceito de dupla estimulação, a gente precisa entender o conceito de ondas foliculares. As ondas foliculares vieram da observação de estudos animais que mostravam que, por exemplo, em bovinos, as fêmeas elas tinham 2 a 3 ondas foliculares disponíveis no mesmo ciclo menstrual. Então, esse trabalho que foi publicado no ano 2000, ele observou, 2003, ele acompanhou 50 mulheres, todos os dias, fez ultrassom diário nessas mulheres, começando na metade do ciclo menstrual, e observou que 68% das mulheres tinham até 2 ondas foliculares disponíveis, e 32% dessas mulheres tinham até 3 ondas foliculares disponíveis. E a primeira onda folicular, ela era sempre uma onda folicular ovulatória, e a segunda onda era uma onda anovulatória. E em 2014 foi publicado um estudo piloto chamado Protocolo de Xangai, onde eles utilizaram protocolos de baixa estimulação por responders, né? O objetivo era coletar mais óvulos em menos tempo, e todas elas eram pacientes com baixa reserva ou pacientes que tinham câncer e tinham alguma urgência em coletar óvulos. Então, eles iniciaram com citrato de clomifeno e letrozol, usaram menotropina em determinada fase do ciclo menstrual, coletavam os óvulos, e no dia da coleta ou no dia seguinte, eles recomeçavam a estimulação. O que eles mostraram é que o número de óvulos era maior na segunda fase da estimulação, mas que o número de embriões top quality ele não tinha diferença significativa. E em 2016, o grupo do Filippo Baldi, da Itália, acabou publicando o que hoje a gente conhece como dupla estimulação, onde eles faziam dose fixa de gonadotrofina na primeira fase, faziam o bloqueio hipofisário com antagonista, o trigger com agonista do GNRH, e faziam a coleta
davam um intervalo de 5 dias e refaziam toda a estimulação exatamente igual. Ele era um estudo clínico, um estudo prospectivo de não inferioridade, e o endpoint, né, o target era avaliar número de embriões euploides por óvulo maduro injetado, na primeira e na segunda fase da estimulação. E o que eles observaram era que o número de embriões euploides, ele não diferia na primeira e na segunda fase, então na fase folicular e na fase lútea. Mas na fase folicular, né, eram 43 pacientes nesse estudo, na fase folicular, somente 18 pacientes tiveram um embrião euploide, e quando eles avaliaram as pacientes no final do estudo, as pacientes que fizeram a dupla estimulação, o número de pacientes que conseguiram passou de 18 para 30, então cresceu substancialmente. E 12 dessas 43 pacientes só tiveram embriões euploides na fase lútea, então mostrando que era um protocolo viável e que servia ali como uma alternativa para essas pacientes de baixa reserva ovariana. Mas ele é um protocolo eficaz? Será que é seguro fazer a dupla estimulação? Então, esse é um estudo de caso controle com 188 pacientes. O primário era o número de blastocisto por óvulo coletado, pareado entre as fases folicular e a fase lútea. E o que eles observaram foi que o número de blastocisto por óvulo coletado e o número de blastocisto euploide por óvulo coletado não mudava entre as diferentes fases da estimulação, mostrando que os óvulos coletados na fase lútea tinham igual competência dos óvulos coletados na fase folicular. E os níveis mais altos de progesterona da fase lútea também não interferiam na competência oocitária desses óvulos provenientes dessa fase. Esse é um estudo publicado em 2023, é um estudo clínico randomizado que comparou pacientes que fizeram 2 ciclos consecutivos, então fizeram 2 estimulações consecutivas na fase folicular, que é o grupo controle, ou a dupla estimulação. Na primeira estimulação de ambos os grupos, eles congelaram os óvulos, e depois, na segunda coleta, eles descongelaram esses óvulos e fertilizaram todos os óvulos juntos. O objetivo primário era embrião euploide, que foi igual entre os grupos, então não tinha diferença significativa, porém a única diferença que esse trabalho mostrou foi no dia no tempo entre conseguir um embrião euploide, que no grupo do Duistin foram 23 dias, e no grupo controle, de 2 estimulações consecutivas, foi de 44 dias. E pensando mais em prognóstico gestacional, esse é um estudo multicêntrico, prospectivo, que comparou os desfechos gestacionais em transferência de embrião único e euploide. Apesar de o desfecho primário ter sido taxa de nascido vivo, eles conseguiram avaliar que esses nascidos vivos, eles não tinham diferença entre o peso ao nascer e na idade gestacional de óvulos provenientes, tanto de fase folicular quanto em fase lútea. Então, aqui nessas linhas laranja, a gente consegue observar o peso ao nascer, e a gente consegue ver que nos 2 grupos, a maioria dos nascidos vivos ficou na faixa ideal de peso ao nascer. E essa linha cinza eram bebês a termo. Também nós podemos observar que a maioria dos nascidos vivos em ambas, dos embriões de ambas as fases de estimulação, também eram a termo. E para quem nós fazemos a dupla estimulação? Que grupo de paciente poderia se beneficiar desse tipo de estimulação? Bom, primeiramente as pacientes oncológicas, onde a gente tem bastante pressa
em coletar o maior número de óvulos ou formar o maior número de embriões possíveis, para que elas estejam liberadas para fazer suas cirurgias, suas quimioterapias. Nem sempre essas pacientes são de baixo prognóstico, mas, né, às vezes essa paciente vai ter 8, 10 óvulos para congelar, e se a gente tiver a oportunidade de fazer mais uma coleta e ter pelo menos entre 15 a 20 óvulos, essa paciente com certeza vai se beneficiar desse número de óvulos no futuro. Pacientes más respondedoras, que também precisamos de maior número de óvulos e, consequentemente, maior número de embriões possíveis, e pacientes em idade avançada, onde a questão tempo é um fator bem preponderante. Quanto mais rápido nós conseguirmos esses embriões euploides, melhor para essa paciente. E pensando em pacientes oncológicas, existe o que nós chamamos de random start, que é o assunto do Edivaldo, mas se tinha dúvidas, né, se os óvulos coletados em fase lútea, eles tinham, eles eram seguros para essas pacientes oncológicas usarem no futuro. Então, esse estudo, ele avaliou se a estimulação em fase lútea e em fase folicular na mesma paciente resultava em equivalente formação de blastocisto. Então, eles usaram 44 doadoras de óvulos, então pacientes de bom prognóstico. Cada receptora recebeu 6 óvulos congelados provenientes da mesma doadora, de fase folicular e de fase lútea, e eles compararam os resultados em termos de taxa de fertilização, taxa de blastulação, taxa de embrião euploide e mosaicismo. E eles não viram diferença significativa entre os óvulos provenientes de uma fase ou outra, mostrando que era seguro congelar óvulos mesmo para pacientes oncológicas que fossem usar esses óvulos no futuro. Esse trabalho é do mesmo grupo que publicou o protocolo de dupla estimulação, e eles mostraram, esse trabalho foi publicado em 2018, e eles mostraram a experiência deles depois de 2 anos utilizando o protocolo de dupla estimulação. E eles fizeram essa análise SWOT. Eu achei bem interessante trazer para nós, aqui para nossa aula, para mostrar, né, que as forças, o que eles mostraram como forças, né? Maior número de óvulos e maior número de embriões nesse protocolo, mais pacientes obtendo blastocistos normais do ponto de vista genético, sem diferença entre a competência excitária nas diferentes fases da estimulação. Como fraquezas, então, eles mostraram maior número de cancelamento na fase lútea, e isso é uma coisa que a gente vê na prática clínica, que às vezes a fase folicular vai bem, mas a fase lútea acaba sendo cancelada. Naquela época não tinham estudos clínicos em termos de custo, estudo clínico randomizado, né, em custo-efetividade, acredito que até hoje não tenha. E nesses protocolos, o freeze-all, ele é mandatório, porque a gente não pode, o endométrio ele fica desincronizado, então a gente não pode fazer uma transferência a fresco, mas em 2024, um grupo apresentou um trabalho no ESHRE, iniciando a estimulação na fase lútea, e depois fazendo a segunda fase do DUI-STIM na fase folicular e transferindo os embriões a fresco, com bons resultados, então isso já pode ser feito, e praticamente a maioria dos estudos ela é aplicada em pacientes de mau prognóstico. Como oportunidade, a gente tem menor tempo para se obter um blastocisto competente, ele pode ser melhor tolerado do que 2 ciclos em fase folicular, e é uma boa oportunidade para a gente entender um pouquinho mais de recrutamento folicular e de fisiologia ovariana, que eu acho que é um tema ainda que é uma caixa preta. Eu acho que a gente tem ainda muito aprendizado pela frente, né? E como ameaça custo-efetividade, um protocolo mais caro, quando comparado a um ciclo único, por exemplo, e essa paciente vai usar mais dose de gonadotrofina. Para mim, um dos maiores benefícios da dupla estimulação é a diminuição do dropout. Por quê? Você começa, né? Hoje a gente faz muita biópsia de embrião, e aí você começa a estimulação na fase folicular, você coleta os óvulos, e quando esses embriões chegam a blastocisto, antes de nós termos o resultado do estudo genético, essa paciente ela já está começando um novo
uma nova estimulação. Então, quando a gente recebe o resultado do estudo genético dos embriões da primeira fase, essa paciente ela já está quase na coleta. Então, independente do resultado, ela vai fazer um novo ciclo. Se essa paciente conseguir um embrião euploide, a gente vai ter oportunidade de tentar mais embriões euploides. E se ela não conseguir, ela não vai desistir, porque ela já está em andamento, né? Então, esse é um estudo observacional que ele comparou a taxa de gravidez cumulativa em pacientes que fizeram o DUSTIM e pacientes que fizeram 2 ciclos convencionais. E 2 dados interessantes dessa publicação, então, aqui, foi que somente 17 pacientes daquelas que não engravidaram na primeira estimulação fizeram um segundo estímulo, enquanto que 100% das pacientes do grupo de DUSTIM fizeram as 2 estimulações. E o tempo, o número de dias entre a primeira e a segunda coleta no grupo de dupla estimulação foi apenas 15 dias, e no grupo de estimulação convencional foi 141 dias, ou seja, quase 5 meses. Para aquelas pacientes que têm uma idade materna avançada, isso é muito tempo. Então, o dropout com estimulação convencional foi de 81%, é bastante alto. Nas recomendações do Escher, essa foi publicada em 2023, o DUSTIM ele ainda entra como um add-on, nessa recomendação ele pode ser considerado para preservação de fertilidade em casos de urgência com pacientes oncológicas, mas ele não é recomendado rotineiramente para prática clínica diária. E agora, no último Escher, teve uma aula sobre o approach de múltiplos ciclos para pacientes de baixo prognóstico, e o Alberto Vaiarelli, que foi um dos médicos que publicou o protocolo de dupla estimulação, foi quem defendeu o DUSTIM, e ele mostrou como conclusão da aula dele que esse Guideline de Ovarian Stimulation da Escher está sendo atualizado agora em 2025, e a dupla estimulação já entra com uma evidência forte de que ela pode ser usada para acumular óvulos e embriões quando a transferência a fresco, ela não está planejada. Então, agradecendo o Escher, que agora o DUSTIM é um protocolo já bem estabelecido. Muito obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer o convite da Dani, da Merck, para participar com vocês. Confesso que estou bastante orgulhoso e ansioso em dividir essa discussão com profissionais tão bem capacitados e que eu tanto admiro. Minha apresentação foi facilitada por ter sido na sequência da doutora Melissa, que ela já introduziu muito do que eu iria falar. Pelo menos as bases científicas de nossas são as mesmas. Então, acho que já está apresentando a tela para vocês? Já tá. Perfeito. Então, vou falar um pouquinho sobre Rainbow Start. Então, iniciar pelo conceito, que é o início da estimulação ovariana em qualquer fase do ciclo, seja tardia folicular ou luteal, sem aguardar a menstruação, viabilizada pela teoria das ondas foliculares. E daí, agradecer a doutora Melissa por já ter introduzido a teoria. É impossível a gente conversar sobre estímulo ovariano, sobre teoria das ondas foliculares, sem a gente voltar um pouquinho antes, lá em 86, quando foi publicado o princípio da teoria, né? O estudo tinha o objetivo de caracterizar o padrão de desenvolvimento folicular no ciclo menstrual humano. Foi buscado a população de mulheres jovens, saudáveis, com ciclos regulares, sem uso recente de hormônios. O desenho do estudo foi um estudo prospectivo, longitudinal, acompanhando de um ou maior ciclo menstrual completo. Então, ele utilizou já em 86, com o advento da ultrassom, uma ultrassom transvaginal seriada, quase que diária, para fazer o monitoramento do crescimento folicular, associado a dosagens hormonais de estradiol, LH, em alguns ciclos, para confirmação da ovulação. E daí se desenvolveu todas as teorias sobre a foliculogênese e todos os estímulos ovarianos. Quando a gente traz um pouco mais recente, esse outro artigo publicado faz uma revisão sobre todas as teorias sobre o desenvolvimento folicular. Então, foi uma revisão narrativa com busca no PubMed,
apenas com artigos em inglês, incluídos originais e revisões sobre a fisiologia folicular e os protocolos de estimulação. Já na primeira teoria que ele traz, era a teoria do recrutamento contínuo, né? Onde folículos antrais de tamanho foram recrutados para o crescimento contínuo ao longo do ciclo menstrual, independente do FSH e do LH. A partir desse conjunto de folículos antrais recrutados, um único folículo dominante seria capaz de desenvolver na fase folicular inicial, resultando na ovulação no meio do ciclo menstrual. Esse folículo dominante aí foi considerado selecionado porque estava em estágio ideal de maturidade para ser capaz de responder ao aumento de FSH após a regressão lútea. E aí foi feito o primeiro desenho sobre essa teoria das ondas. Eles ainda não chamavam de onda folicular, mas de recrutamento folicular. Já a segunda teoria do recrutamento cíclico foi observado o que eles estavam observando, o aumento do recrutamento cíclico, do número de folículos antrais, de 2 a 5 milímetros, e também a partir de um suprimento contínuo de folículos menores. Então, é como se tivesse um pool de folículos menores que estivesse retroalimentando. Esse aumento de FSH após a regressão da fase lútea foi considerado o responsável pelo recrutamento de um cohort de folículos maior, de tamanho que deixará o pool primordial em repouso na mesma época em vários meses antes. Então, é como se tivesse aqueles folículos estacionados e com o advento ou crescimento desses folículos primordiais, tivesse o desenvolvimento de outras ondas. Portanto, esse recrutamento de folículos foi considerado como um recrutamento secundário, até distinto do recrutamento primário de folículos pré-antrais. E aí a gente tem um outro desenho semelhante, mas que mostra que esse pool cíclico de folículos. E, por fim, aí ele traz e apresenta a teoria da onda folicular, que são uma corte de folículos antrais, chamados de ondas, que demonstraram surgir várias vezes durante o ciclo menstrual. Uma onda folicular ela é definida como um crescimento sincrônico de um grupo de folículos antrais, de tamanho que ocorre em intervalos regulares durante o ciclo menstrual. Folículos em cada onda são semelhantes, mas não idênticos. Daí eu acredito que seja um ponto importante a gente destacar quando a gente vai falar, seja de Duestin ou seja de Random Start, que o intervalo interovulatório comparado com o ciclo menstrual foi usado como referência, e esse intervalo é o período de tempo entre uma ovulação até a ovulação subsequente. Então, é um pouquinho diferente do que comparar apenas o início e fim de ciclo menstrual. E conceitualmente vai representar um ciclo menstrual, o intervalo, na verdade, entre esse intermenstrual, deslocado para frente ou para trás em 2 semanas, né? E aí sim a gente tem um primeiro desenho sobre a teoria das ondas foliculares da forma que a gente estuda e padroniza hoje. A Melissa trouxe bem sobre a descrição desse artigo, sobre a observação de 2 ou mais 3 ciclos de ondas foliculares no mesmo ciclo menstrual daquela mulher, e eu vou passar um pouquinho. Então, quando a gente vai utilizar, observar essas ondas foliculares, a gente começa a perceber, se eu tenho várias ondas foliculares durante o mesmo ciclo, então eu posso lançar mão de diversas estratégias para estímulo ovariano. Então, essa regulação hormonal ainda não é totalmente compreendida, mas o surgimento de cada onda folicular ao longo desse intervalo é precedido pelo aumento do FSH sérico. Em mulheres de idade reprodutiva, os folículos dominantes que se desenvolvem na fase lútea podem ou não produzir estradiol. E daí a gente observa também nas nossas pacientes uma resposta naquele endométrio também ou não. Assim, existe um potencial para as origens lútea e folicular de estradiol durante toda a fase lútea. A gente tem algumas evidências clínicas que mostram benefícios, ou pelo menos não malefícios, em fazer o Random Start e utilizar segundas fases do ciclo, principalmente estudos relacionados à oncologia. Então, essa primeira evidência científica, evidência clínica que eu trouxe para vocês, foi incluído 688 ciclos de Random Start, comparado com mais de 1.000 ciclos convencionais. Foi feita uma busca no Medline, Cochrane, Library, referências citadas. Uns estudos foram selecionados e os desfechos analisados como principais foram número de ócitos coletados, número de ócitos maduros, número de embriões criopreservados, essa razão entre folículo antral e óvulos maduros, taxas de fertilização, duração da estimulação e uso total de gonodotrofina. O desfecho que eles analisaram foi que o Random Start e o convencional produziram resultados sem diferença significativa, tanto em número de ócitos coletados, ócitos maduros e embriões disponíveis para criopreservação. Essa relação entre óvulos maduros e contagem de folículos antrais e taxa de fertilização, ou seja, traduzindo, em termos de quantidade e qualidade básica desses desfechos, o Random Start performa tão bem quanto o convencional.
Contudo, o que foi observado foi que o Rendostart ele demonstrou uma estimulação um pouco mais longa e um uso maior de gonadotrofina comparado com o ciclo convencional. A outra, opa. A outra evidência que eu trouxe para vocês é um estudo retrospectivo com mulheres com câncer de mama submetidas à quimioterapia neoadjuvante. E ele comparou quem realizou preservação da fertilidade via Rendostart versus quem não realizou. A população eram mulheres com diagnóstico de câncer de mama, não metastático, entre 18 e 45 anos, que receberam consulta para preservação da fertilidade antes de iniciar a quimioterapia. O desfecho, novamente, a estimulação Rendostart não atrasou o início da quimioterapia, com tempos médios muito semelhantes entre os grupos, entre a preservação da fertilidade e o início da quimioterapia em cerca de 38 a 39 dias. Reforçando que há, então, um encaminhamento precoce, a preservação da fertilidade é viável, sem comprometer o tratamento oncológico. Mas traduzindo isso para nossas práticas, a gente tem os nossos guidelines europeus e americanos, eles reconhecem como renda estática uma opção válida e efetiva em preservação de fertilidade urgente. Na última diretoria, já com essa atualização de 2025, e um artigo de opinião da Sociedade Americana reforça que sim, que o Rendostart é comparável em rendimento. Os nossos protocolos práticos, que aí sim entra na nossa discussão de hoje. Quando fazer o Rendostart, né, ele coloca algumas recomendações, alguns artigos que eu revisitei. Primeiro, o Rendostart na fase folicular tardia. Então, fazer no dia 0 uma avaliação com ultrassom, dosagens hormonais, se necessário, e iniciar a gonadotrofina entre 300 e 375. Ele já utiliza a dose cheia, né? Com o antagonista, quando o folículo líder for o dominante maior do que 12 a 13 milímetros, ou mesmo a partir do dia 2 de estimulação. Ele coloca como coadjuvante o letrozol nos casos de câncer de mama. Então, só recapitulando, a maior parte dos artigos que eu vi, todos eram relacionados à oncologia. Então, essa publicação de Rendostart é muito relacionado a esses casos de preservação de fertilidade. O trigger agonista de NRH, né, para evitar a síndrome do hiperestímulo, ou doses de baixas de HCG nos casos selecionados, e frisol é a regra clara para todo mundo que vai fazer essa preservação. Já o Rendostart na fase lútea, ele coloca como início imediato com a gonadotrofina e antagonista precoce, e mais atual com os progestágenos, né, para bloquear a ação do LH. Como adjuvante, o letrozol pode ser utilizado, e a expectativa é que com esse protocolo a gente consiga de 1 a 2 dias a mais de estimulação, com dose um pouco menor comparado à dose convencional, sem a perda do número de oócitos. Já colocando o uso de progestágenos no Rendostart, aceita o medroxiprogesterona, de Enogest, em vez de agonista. Então, ele é útil, né, quando comparado, porque a gente já está pensando num ciclo de congelamento obrigatório. Então, a gente tem essas evidências recentes, crescentes, né, já também nessa última atualização do Escher, utilizando os progestágenos. Já partindo para os coadjuvantes oncológicos, o letrozol está mais do que definido do início de estimulação até 7 a 10 dias após a expulsão, ou até enquanto esse estradiol se manter abaixo de 50 picogramas, para mitigar essa exposição estrogênica. O tamoxifeno pode ser uma alternativa, não tão utilizada por nós, e resultados reprodutivos semelhantes e estrogênio significativamente menor com o letrozol. Então, quando que tem indicação, o time, ou se vale realmente a pena fazer esse Rendostart? A gente tem algumas indicações centrais, bem objetivas: preservação oncológica com janela curta, então pacientes que vão fazer neoadjuvância ou adjuvância iminente, situações em time sensitive, então pacientes com viagens agendadas, com organização de logística, baixa reserva ovariana, que tem pressa de fazer ciclos de estímulo ovariano para preservação e acúmulo de ossos, ou mesmo o planejamento do 2-TIM. Quando a gente faz esse comparativo de rendimento, o Rendostart comparado com o início convencional para óvulos maduros por ciclo e ovos totais, é semelhante, e o custo vai aumentar em 1 a 2 dias de estímulo com mais gonadotrofinas. Considerando o tempo até a quimioterapia, não há um atraso evidente, clinicamente relevante, quando a via de encaminhamento é ágil e o centro é organizado para Rendostart. Eu, particularmente, eu sou preceptor também do programa de fellow de reprodução assistida do Hospital da Mulher, antigo Pérola Baito, e lá a gente tem uma prática enorme com Rendostart, pacientes oncológicos, e uma ótima resposta com relação a isso.
A segurança oncoginecológica com letrozol não há um sinal de pior prognóstico oncológico em segmento de curto, médio prazo, e um estradiol mais baixo com o letrozol, recomendando ou fortalecendo a recomendação do uso do letrozol. Os guidelines endossam o Rendo Start em preservação de fertilidade urgente, como eu já tinha antecipado. Então, quando que eu vou evitar, na verdade, se está bem claro quando que eu vou fazer, então quando que eu vou evitar fazer um rendo estático? Então, as contraindicações absolutas são semelhantes à contraindicação de um estímulo ovariano, né? Gestação em curso, obviamente, neoplasias hormônio-dependentes, sem possibilidade de bloqueio estrogênio seguro, contraindicação à gonadotrofina e agonista, ou um risco inaceitável de síndrome de hiperestímulo. Os mesmos que nós temos durante o convencional estímulo ovariano. Quando que a gente deve pensar 2 vezes antes de fazer um rendo estágio, ou ter pelo menos cautela? Tumores repositivos, sem coordenação com oncologia, sempre usar o letrozol, tamoxifeno e discutir esse time. Então, pensando nas pacientes oncológicas, que é quem mais podem se beneficiar desse tipo de estímulo, a parceria com a oncologia, que é quem vai liberar, no final das contas, essa paciente para o estímulo ovariano, é super importante. Observar cistos funcionais volumosos, hiperestrogênio basal extremo, aderência logística ruim, a paciente pode preferir fazer um ciclo convencional do que já iniciar naquele momento, reserva ovariana muito baixa, então alinhar uma expectativa entre que o Rando Start ele não vai criar folículos. Muitas vezes a paciente chega, a gente aproveita para fazer aquele ultrassom fora da fase folicular, ela vê aquele número de folículos e acredita que vai crescer ou que vão surgir novos folículos. Na verdade, não é que irão surgir novos folículos naquele ciclo. A gente apenas aproveita aquela onda folicular disponível. E, por fim, as dúvidas frequentes que surgem. Então, qual fase é melhor fazer esse Rendo Start? É na fase folicular? Eu vou para a fase lútea, realmente? Quando iniciar, eu vou deixar isso em discussão. Fazer progestagens e agonistas, que eu coloquei como uma dúvida de recomendação, mas, assim, acho que tá bem da nossa prática, pelo menos no Fertility, a gente tem uma prática bem definida sobre o uso de progestágenos, e o do STIM, que a doutora Melissa já comentou e que vai colocar em discussão também. De mensagem que eu deixo claro sobre o Rendo Start é que o Rendo Start é padrão em pacientes de preservação de fertilidade urgente, não atrasa o tratamento oncológico quando bem coordenado, tem um rendimento semelhante ao início convencional, prepare-se ou preparar aquela paciente para um pouco mais de dias e de mais uso de gonodotrofinas. Em câncer de mama repositivo, o letrozol reduz o estrogênio e mantém desfechos reprodutivos, então ele é quase que mandatório. Antagonista com trigger, com um antagonista de GNRH e frisol para segurança nas pacientes com risco de síndrome de hiperestímulo. E a teoria das ondas foliculares é o racional fisiológico para iniciar a qualquer momento. Então, lembrar sempre da nossa fisiologia para daí sim partir para nossas práticas médicas. Então, eu deixei as referências listadas todas no QR Code e o meu contato também para vocês. Uma aula bem prática, né? Uma aula que a gente vai usar na nossa prática clínica. É esse o objetivo da nossa discussão mesmo. A gente tirar as dúvidas, discutir o que a gente precisa saber. Quero mais uma vez pedir desculpa pela minha voz e fiquei doente. E aí, as aulas foram sensacionais, né? Todas elas de altíssimo nível, muito orgulho mesmo, muito bom. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, porque eu gostaria de discutir coisas práticas do que nós falamos, e eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Para discutir o que é prático mesmo. Então, a aula da Melissa foi uma aula perfeita, né? Como todas as aulas da Melissa, com muita evidência científica. Hoje, o do STEAM, nós utilizamos a nossa prática clínica o tempo inteiro, mas tem algumas coisas que a gente gosta de... Nós nos perguntamos se vale a pena, em casos específicos, utilizar o do STEAM ou fazer um estímulo sequenciado. Então, a Melissa muito bem colocou esse slide na aula dela. Esse slide mostra realmente que existem várias forças, né? várias vantagens do STEAM, mas ele não é só vantagens. E uma pergunta que inclusive, eu estive com o Vaiarelli esse ano lá na Itália, e eu perguntei para ele qual era a experiência do STEAM em pacientes, Melissa, normorespondedoras. E ele fala que é excelente, que não há problema nenhum no estímulo, que o segundo estímulo é tão eficiente quanto o primeiro. Mas eu queria, Melissa, primeiro saber de você qual é a sua experiência do STEAM em pacientes que são normo-respondedoras.
Eu acho que a Mel caiu, Eduardo. Então vamos adiantando pelo adiantado da hora e a gente conversa com o Renato. Ô, Renato, Bora. fiquei impressionada com a sua aula, viu, Renato? Recentemente, eu tive uma paciente que Uhum. era minha paciente e a irmã era minha paciente. E aí a irmã fez um ciclo de mild stimulation, uma paciente que tem uma doença autoimune gravíssima, qualidade ocitária muito ruim, e ela conseguiu um blastocisto, que depois nós evidenciamos que era neuploide, mas ela não foi comigo, né? E ela falava que o mild stimulation, sim, melhora a qualidade ocitária e a aneuploidia. Então, o Renato, o que é que eu queria conversar com você? Queria conversar isso aqui. A literatura, ela realmente fala para a gente que a maior quantidade de óvulos a gente vai ter uma qualidade, uma taxa de nascido vivo maior, isso é fato, né? E a primeira pergunta que eu te faço, e você já falou um pouco sobre isso na sua apresentação, é que as pacientes pobres respondedoras são pacientes que provavelmente irão responder da mesma maneira. E os principais defensores do mild stimulation falam isso, né? Que a paciente que é pobre respondedora, ela vai responder do mesmo jeito. Então, não haveria aí uma necessidade de usar um tratamento de gonadotrofina full. Mas a nossa pergunta, a nossa dúvida no dia a dia é: qual é o perfil dessa paciente que tem uma contagem de folículos antrais X, ou tem um FSH com threshold Y, ou é uma paciente que tem uma MHW, que nós acreditamos que o enhancement da qualidade ou da quantidade do FSH não vai nos trazer um número maior de óvulos. O que é que você acha na sua prática? Então, o problema dos estudos é que essas pacientes são muito heterogêneas, né? Se você pegar a paciente que tem baixa reserva ou uma resposta, elas ainda são diferentes entre elas, né? Tanto que você vê pelo aquele estudo do Sparse Trial lá, publicado na Human, do professor Peter Maiden, que tentou diferenciar se a adição de LH dava diferença, né, nos poor responders. Você vê que a análise pós-hoc lá embaixo do subgrupo tinha um fenótipo que sim beneficiava, né? Então, enfim, é muito difícil estudar esse grupo. Dado isso, o que eu sinto, tá? Mas aí é opinião. Cuidado com essa afirmação. Eu sinto que se a paciente tem 3, 4 folículos, whatever, né? Acho que, sinceramente, não vai mudar muito, desde que ela não seja obesa. Qual que é o meu approach? Eu não começo com mild stimulation, a não ser que o paciente já tenha feito. Por quê? Se ela vai fazer um ciclo, ela tem lá 3, 4 folículos, você usou um mild stimulation e teve 1 ou 2 óvulos, psicologicamente isso pode ser ruim. Pode ser que ela, usando 300 ou 250, ia ter igual 1 ou 2 óvulos, né? Mas o mindset, a gente trabalha no mercado super competitivo, todo mundo sabe disso, e sempre vai ter aquela pulga atrás da orelha. E se eu tivesse usado uma dose full, minha amiga usou, o outro médico usou, etc. Então, assim, o meu approach eu prefiro usar uma dose full, e se ela não responde, ou tem uma hiporresposta, mesmo fazendo tudo que a gente acredita, aí eu posso discutir isso. Um dado interessante, um dos pesquisadores que mais publicam sobre o antimileriano, que é o italiano, eu sempre esqueço o nome dele, o Oscar vai lembrar, que tem um monte de trabalho de antimileriano, Lamarca. e Lamarca? Lamarca. Antônio Lamarca, obrigado, Antônio Lamarca. É que veio o Carlo Alvide, aí me contaminou aqui, o Filippo Baldi, um monte de italiano, Alberto Vaiarelli, mas o Antônio Lamarca, ele fala o seguinte, e tem aula dele falando isso: cerca de 20% das pacientes ou mais, você acha que ela vai ser uma hiporrespondedora e ela não é. Todo mundo sabe aqui, quem tem experiência sabe que às vezes você acha que vai ter pouco óvulo, o antimileriano é meio baixo e você se surpreende, né? Então, meu medo é pegar essa paciente, colocá-la num mild stimulation e ter uma resposta provocadamente, né? Que eu provoquei ruim, né? Então, o meu approach é esse. Quando você pega o estudo de Minifiv, geralmente você vê lá que a ideia é ter de 2 a 6 ovos, não passa muito disso, tá? Então, acho que é um pouco de coragem, sabe? Assim, a gente precisa ter um pouco de coragem. Acho que a paciente que é magrinha e tem pouca reserva, ela sim pode se beneficiar.
Um caso só para finalizar, tá? Eu tive uma paciente recente, eles já vieram, já tinha uma filha, ela é oriental, tinha uma reserva ok, tá? Normal, nada alto nem baixo. E ela estava com 40 anos. Fizemos um ciclo de FIV, ela trabalha numa consultoria e tal, isso é importante daqui a pouco. Fez um ciclo de FIV tradicional, ela se queixou bastante durante o ciclo, ela é mais natural, né? Então ela já estava, por exemplo, pra você ter uma ideia, a filha tinha acho que 4 anos, ela estava amamentando, e ela não queria suspender o aleitamento para fazer a FIV. Então tinha esse tema de ser mais natural, né? Eu expliquei tudo, que número é importante, etc, etc. Eles queriam fazer PGTA, e aí a gente fez um ciclo tradicional. Ela teve uma super boa resposta, só que ela se incomodou demais com o estilo. E aí ela voltou, eles conseguiram um embrião haploide, acho que de 4 ou 5 testados. Voltou para fazer um segundo ciclo. E ela me pediu, Rô, ela falou, doutor, eu sei que tem um ciclo natural, dá para fazer sem remédio? Eu falei para ela, falei, Aline, dá. É, claro, a gente sai da zona de conforto. Eu falei, dá, mas eu não recomendo, porque cancela mais, você vai deixar o óvulo na mesa, você vai perder taxa de eficácia aqui, né? Tá bom, doutor, mas eu quero fazer. Beleza, vamos em frente. O que que aconteceu? Um óvulo, um embrião 4A, euploide. Natural cycle, tá? Não foi nem mini-FIV, foi assim, Sempre assim. total acompanhar o ciclo ovulatório, claro, no finalzinho um pouco de 1, 2 dias de orgalutran, fiz o trio, coletei, vai pra sorte. E eu falei para ela, falei, Aline, isso aqui chama sorte, é o acaso positivo. A gente tem um monte de acaso negativo, que é o azar. Beleza, beleza. Ah, doutor, eu quero fazer de novo. Eu gostei do Natural Cycle. Tá bom. Até o Oscar captou depois, acho. A terceira coleta dela. Foi lá, não teve embrião. Né? Teve, acho que 2 coletados, não teve nenhum embrião. Ok, vamos voltar para o tradicional? Vamos, beleza. Fez, teve 5 embriões, 3 eupoides. Né? Então, por que que é importante isso aqui? Porque a consultoria dela tem uma parceria com a Maven que paga as FIVs. Então, quando a gente tem uma paciente que tem lá um backup, tinha um reembolso muito bom. Ela estava tranquila de fazer mini feed, entendeu? Porque, tudo bem, eu vou fazer várias vezes aqui e tudo bem. Só que a experiência dela foi muito boa. Ela me falou, doutor, adorei essa Natural Cycle aqui. Eu quero fazer mais. Mas aí eles já estavam assim na pegada, vamos resolver logo essa história, entendeu? E foi um caso bem ilustrativo de mostrar que se a gente souber escolher bem essa paciente, eu acho que vai super bem. Na minha opinião, é a paciente que tem super baixa reserva, não é obesa e já fez algum ciclo que não foi muito bem. É o que eu tenho muito. É como você falou, né? Eu tenho um pouco de medo. Não é medo, é uma racionalidade mesmo. A partir do momento que existe evidência de que quanto maior o número de óvulos, maior é a chance da euploidia. E existe muita evidência que você usar muita medicação não piora a taxa de euploidia, né? Aquele trabalho do Bart lá, além de ser um trabalho super antigo, é um trabalho no qual a metodologia é completamente diferente, né? Eles usaram protocolos diferentes, perfis de pacientes diferentes. Então, uma biópsia em D3 e FISH, né? Então, a gente tem essa evidência de que o uso maior de medicação não causa neuploidia. E como a gente trabalha num país subdesenvolvido, a paciente ela tem essa sensação, se eu vou pagar e eu tenho um óvulo a mais ou eu tenho 2 óvulos a mais, talvez seja o gold egg dela mesmo, né? Eu penso muito nisso. Então a gente acaba tendo um pouco de receio de usar o minifif. Mas uma coisa que você falou e é perfeita, Renato, na sua aula, é que existe ainda um senso comum de que o uso do minifif melhora a taxa de gestação, porque faz com que você tenha embriões de melhor qualidade. E aí você pontuou bem ali quando você fala das pacientes de endometriose, que têm uma qualidade orçetária pior, mas performam igual nos outcomes finais da FIV. A gente tem a mesma coisa para as pacientes que fazem o estímulo convencional, a não ser que esse médico use ciclo fresco, que hoje, pelo menos na minha prática clínica, é praticamente zero. Então, se a gente vai fazer frisol, não tem o menor sentido a gente pensar nessa economia, o quanto essa economia vai valer a pena quando a paciente ela não paga o tratamento, tudo bem, né? É a consultoria que está pagando. Mas quando é a nossa paciente, é um pouco mais complicado, né? Eu acho que era isso que eu queria conversar com o Renato. Alguém tem mais alguma dúvida do Renato?
Pode falar, Oscar. Renato, eu já te fiz essa pergunta porque eu já assisti essa aula antes, eu vou repetir a pergunta aqui, porque tem outro público, né? Você acha que vou falar uma paciente unicórnio aqui, tá? Uma paciente que a gente quase não vê, mas uma paciente jovem, com boa reserva, que só quer ter um filho, não vai fazer PGTA. Teria lugar para estimulação mild? Porque você disse que 150 unidades é mild, né? Tem um lugar, mas esse lugar está bem lá atrás da fila. Não, assim, esse é onde assim, realmente discordo muito de quem publica, desse grupo britânico, que eles defendem Minifib para todo mundo, alegando que, olha que interessante esse dado, só um quinto ou um quarto, mais ou menos 20 a 25% das pacientes conseguem atingir o número de embriões suficiente para a gente ter mais de um filho num ciclo. Então, a gente, claro, eu uso até esse discurso para falar, olha, vamos usar uma dose alta, porque se a gente conseguir ter vários embriões, ótimo, porque vai aumentar a taxa cumulativa, vai ter uma chance maior de você formar a sua família. Mas tem o estudo da Fertility mostrando que é a minoria que consegue. Então, geralmente, essa paciente vai precisar de mais ciclos. Esse grupo, Oscar, eles defendem isso. Assim, poxa, se eu conseguir fazer um ciclo que tenha poucos ovos, mas eu conseguir ter a gravidez e o bebê nascido, e é isso que se defende, por que eu vou ficar congelando um monte de embrião desnecessário? Dado que essa paciente normalmente deveria voltar para fazer um novo ciclo. É claro que essa massificação é onde eles erram, né? Que se você estratificar pelo, como você falou, uma paciente desse fenótipo, eu não faria minifib. Não faria. Então, é assim, é difícil. Esse, para mim, acho que é o indefensável da história, né? Que a aula é provocativa. Não é. Não dá para concordar. Assim, praticamente, se você defende isso, você está defendendo algo contra a lógica até, né, da reprodução humana. É muito sólido. Quanto mais óvulo, mais embrião normal, mais gravidez, mais bebê nascido. Ponto. Não tem como ir contra isso. A questão é, será que eu preciso de tudo isso de embrião? Será que eu preciso de 30, 40 ovos numa paciente que tem uma alta resposta? Né? Mas assim, ninguém quer errar esse tiro, entendeu? Então, assim, como a gente lida num mercado que é privado, custa caro, a paciente muitas vezes demora para escolher o médico e tal, você não quer ser o médico que vai deixar o golden egg, como a Rô falou aqui, lá no ovário, né? Então a gente sente essa insegurança. Eu não tenho essa coragem, entendeu, cara? A não ser quando a paciente pede, como essa minha paciente pediu. E foi uma baita sorte, tá? Eu falei pra ela. Você Vitória, conheceu ela, você captou ela, inclusive. Vitória, você quer falar, Vitória? É o marido da Vitória. Tudo Bom, bem? primeiro, parabenizar todos aí pelas excelentes aulas. Queria fazer uma pergunta bem prática da aula do STEAM. Queria saber, Mel, se o ultrassom 5 dias depois do primeiro braço, da primeira captação, ela ajuda para você racionalizar se você vai seguir com o segundo braço ou se atrapalha porque vai te inibir aí diante de toda aquela bagunça ultrassonográfica que a gente vê. Bom, Marcelo, pelo protocolo do STEAM, eles não fazem esse ultrassom 5 dias depois, tá? Eu faço, mas eu acho que é muito mais para dar um feedback para a paciente de como está indo o ciclo, de quantos embriões estão se desenvolvendo. E às vezes a gente pode ter uma surpresa boa, né? Às vezes a gente pode ter vários embriões se desenvolvendo e a gente não precisa começar a segunda fase da dupla estimulação. Particularmente, acho que não faz diferença nenhuma fazer ou não esse ultrassom, tá? Para paciente de fora, por exemplo, eu não peço o ultrassom 5 dias depois. Eu peço para ela iniciar, independente da contagem de folículos. Sim. Melissa, você acha? Eu falei que eu conversei com o Vaiarelli, porque eu tenho pavor de começar o do estímulo nas pacientes que são normorespondedoras. A sensação que eu tenho é que o estímulo é muito mais longo, que o custo de medicação é muito maior. Qual é a sua experiência
do STIM em pacientes que são normorrespondedoras? Bom, eu uso muito do STIM para normorespondedora, principalmente para paciente que está congelando o óvulo. A minha experiência é boa, tá? É um ciclo que demora mais, mas demora 1 a 2 dias, exatamente como fala na prática, né, nos artigos científicos. E o que eu vejo é que vai super bem e emocionalmente para a paciente, eu acho que ela quer, tipo, dar um check. Ai, vamos acabar logo com isso, vamos fazer logo, né? Então, eu acho que talvez eu também sou uma pessoa um pouco mais prática, eu também atraio um perfil de paciente que é um pouco mais prática também. Então, na minha experiência, vai super bem, Rô. A única coisa é que, na primeira fase, eu faço o trigger com gonapeptil, tá? Na segunda fase, se ela não tiver risco de hiperestimulação, eu faço o dual trigger. Porque eu tive uma paciente, tá? Que eu até botei esse caso em discussão no grupo da SBRA, fui conversar com o Edson, e nós não chegamos a conclusão nenhuma, tá? Uma única paciente que eu fiz um congelamento de óvulo, ela teve lá 5 óvulos na primeira fase, respondeu lá com 5, 6 folículos na segunda fase, eu fui coletar os óvulos e fiz o agonista do GNRH, né, o gonapeptil, e ela teve 0 óvulos coletados, 0, tá? Então, o que a gente chegou à conclusão? Que talvez, né, a hipófise dela tinha esgotado todo o estoque natural de LH e FSH dela. Então, por precaução, se a paciente não tem risco de hiperestímulo, na segunda fase eu faço dual trigger. Eu não faço só o trigger com GNRH. Ô, Melissa, nas minhas pacientes, na primeira fase, se a paciente não tem risco de hiperestímulo, eu faço 1.500 unidades de HCG, junto com gonapeptil. E eu não vejo nenhum prejuízo à segunda fase. E na segunda fase, eu sempre faço o dual trigger. E você, Renato, Edivaldo, qual a experiência de vocês? Eu faço igualzinho você, Rô. E assim, eu até na pós eu dou essa aula de trigger, a gente vai ficando traumatizado, né? Então, no momento que você sai de uma coleta, é aquele suor, né? Você sabe, funciona não vem. Doutor, tá bem clarinho. O líquido é a frase que dá aquele frio na espinha. Então, eu prefiro partir da premissa que a paciente vai ter mecanismo que não vai maturar óvulo, e aí eu uso dual trigger, mas aí eu uso dose baixa. Eu estou usando, inclusive, dose baixa para todo mundo. Eu não uso mais caneta full de Ovidrel, nem de Choromol, que não precisa de verdade. Quando eu faço só o agonista, eu sempre colho o LH depois, seja urinário ou até sérico também, que me dá uma baita segurança, porque se ela fez o pico e eu estou no meio da coleta e não está vindo óvulo, não tem muito o que fazer, você tem que coletar todos e acabou, né? Você não vai retrigar ela, né? É, mas eu faço exatamente isso. Qual que é o único problema do Duo-Steam? Ele estica um pouquinho mais, ele não faz tão bem a luteólise quanto só o agonista, né? Então, você não vai conseguir estimular ali no 5º dia pós-coleta, porque ela não vai menstruar, ela menstrua em torno de 10 a 12 dias depois da coleta. Então eu uso 6 cliques de Ovidrel, que dá mais ou menos isso, dá 1.600 e pouco de unidade, ou 1/3 lá, né? Agora voltou o Choromol, né? Mais ou menos 1/3 da ampola de Choromol. Ô, Rê, mas nesse caso você começaria em que dia depois, assim, da captação? Quando o paciente menstrua. Quando menstrua, daí você vai aguardar mesmo. Tá. É. Assim, eu conversei uma vez com o Filipe Baldi lá atrás, 2016, e perguntei isso, exatamente o que você perguntou para o Vaiarelli. Eles não. O que aconteceu? A experiência deles era: eles faziam esse ultrassom de check, né, pós a primeira coleta. Só que eles viram que não adiantava nada, porque eles ficavam perdidos, completamente perdidos. Ele falou exatamente isso: falou, a gente fazia ultrassom, não via folículo nenhum, não adiantava nada, a paciente vinha, a gente fazia lá, mas. E aí começava de todo jeito. Então ele falou que ele parou de fazer, porque era mais fácil para o paciente, pela logística ali de Roma e tal. E aí ele começava meio às cegas mesmo, entendeu? Então o protocolo, como a Mel falou, do Steam mesmo, ele é às cegas, né? Na prática eu faço, de novo, até para ter um touch point ali com a paciente, a gente já tem um background, né, de como é que está indo ali o blastocisto e muitas vezes até o resultado da biópsia, né? E eu gosto sim de olhar se tem folículo, né?
Mas quem faz ultrassom muitas vezes, né, sofre com essa história, porque fica uma confusão. E as pacientes que são fora de São Paulo, muitas pacientes que são de cidades pequenas, se você pede para um colega ultrassonografista que não é da reprodução, ele vai falar para a paciente que não tem nada, que a paciente não pode começar. Inclusive, o Erickson perguntou aqui no grupo, né? Nas mensagens, não precisa ter folículos, não é isso, Melissa? A gente não precisa ter folículos para começar, a gente começa realmente depois da pausa. Não é isso, Mel? Eu faço exatamente. Eu começo no 5º dia, depois da pausa. Eu uso o agonista do GNRH para 100%. Eu não faço esse chorinho o dual trigger de HCG na primeira fase, tá? E eu não tenho problema, taxa boa de recuperação de óvulo, tá? Porque eu acho que o trigger com o GNRH ele acaba sendo mais fisiológico, né? Então, a minha experiência é boa. E na coleta, às vezes a gente já consegue ver se tem folículo ou não, mas não tem necessidade de fazer ultrassom na segunda fase da dupla estimulação. Ô, Melissa, e uma última pergunta. Eu acho que todo mundo faz o protocolo do Vaiarelli, né? Com FSH e LH. Mas, inclusive, um trabalho recente do Vaiarelli, acho que desse ano, se não me engano, ele levanta a possibilidade de fazer estímulo só com FSH recombinante, usando o PPOS, como o Edvaldo falou no Random Start Simulation. Então, qual é a experiência de vocês a respeito disso, da modificação do protocolo inicial do Vaiarelli? Melissa. E eu mudo tudo. Eu faço uma mistureba, tá? Às vezes eu mudo o primeiro, se o primeiro não vai tão bem, eu mudo toda a medicação para o segundo. Eu só não uso o antagonista, tá? Porque eu acho que hoje a gente tem boa evidência científica de que o PPOS vai bem, né? Então eu uso progesterona para bloqueio profisário, para bloqueio de ovulação para todas. Mas eu geralmente, não vai tão bem, eu mudo o protocolo, às vezes se vai bem eu faço igual. Aí eu acho que é bem variável. Então, mudando para o Edivaldo, aproveitando o gancho da Melissa, qual é a opinião aí, a literatura do uso de antagonista para fazer maior luteinização nas pacientes que são receptor positivo de câncer de mama? Então, quando a gente vai fazer estímulo de fase lútea, como é que é o protocolo adequado? Aqui achei aquele slide seu, aqueles protocolos excelentes, né? Excelente aquele slide, é um slide bem prático, né? Mas no final das contas, parece haver uma evidência que nas pacientes que são receptor positivo, o ideal é fazer antagonista e entrar no mesmo momento que você entra com FSH na fase lútea, não é isso, Edivaldo? Exato. Só voltando para o do Istin, um pouquinho antes de eu te responder, eu faço exatamente, bem semelhante ao que a Melissa faz com relação ao do Istin. Faço só o gonopeptil inicialmente, e na segunda fase, ou no segundo ciclo, eu faço o duplo trigger, tá? Respondendo à tua pergunta sobre a parte oncológica, meu filhote ali decidiu participar também. Só respondendo a pergunta que você me fez, realmente parece ter, sim, uma significância fazer o antagonista, mas não há essa definição tão concreta. Então, a gente tem diversos protocolos, há uma mistura com relação a isso. Até durante os ciclos de estímulo que a gente vê nessa descrição dos artigos, nessas revisões, eles colocam como viés justamente os diferentes protocolos de antagonista, com uso ou não do antagonista, tá? É importante destacar que a fase o bloqueio já está bem definido com o PPOS, acho que não tem mais dúvidas, ou pelo menos é uma nova verdade, né, se a gente pode chamar assim, de fazer bloqueio com o PPOS também, tá? Eu queria só colocar também uma discussãozinha que eu fiquei me perguntando e me questionando também e colocar em discussão para vocês. Hoje a gente falando de duistin, acúmulo de ossos e durante aquela coleta, Melissa, que a gente vê que já tem alguns folículos que eles são intermediários, eles estão lá naquele 10, 12, estão chegando lá em 14, deixar aquele folículo
pensando que já vai realmente iniciar um doentinho ou coletar esse folículo pensando que ele pode maturar. Hoje a gente discute muito sobre os MIVs, né? A gente não tem tantos estudos com definição, mas é uma fonte de estudo aí. O que fazer com esses potenciais MIVs aí, se vão se tornar ossos maduros, enfim. Sabe que quando o Baldi publicou esse protocolo de Duistin, no ano seguinte eu tive a oportunidade de estar lá. O Oscar também estava comigo, e eu não sei se você lembra, Oscar, mas fizeram essa pergunta para o Felipe Baldi, e aí, coleta folícula próximo de 10 milímetros? E ele falou, não, ele é bem seco, assim, ele falou, eu não coleto simplesmente porque não vem óvulo. Então, eu costumo deixar para a segunda fase, eu não coleto. Eu coleto só folículo grande. Ô, Edivaldo, eu acho que essa dúvida sua talvez tenha vindo. Era a última pergunta que eu iria te fazer, e eu faço para o Renato e para a Melissa também. A gente aqui está falando de protocolos que vão maximizar a resposta da paciente, que sejam mais confortáveis para a paciente. Nas pacientes oncológicas vem surgindo aí uma importância muito grande da maturação in vitro, que os países lá orientais, né, principalmente da Ásia, eles têm feito muita maturação in vitro. Alguém aqui tem experiência de maturação in vitro, de contato com esses colegas? Quem começou com talvez a maturação in vitro clássica foi o Nilo Franks, lá no Rio Grande do Sul, e eles faziam para paciente com ovário policístico, né? É uma coleta de óvulos bem difícil, mas eles tinham nascido vivo, tinham vários nascidos vivos, apesar de a taxa de nascido vivo ela ser menor do que um estímulo convencional. Hoje, particularmente, eu acho que não faz muito sentido, porque o objetivo era evitar a hiperestimulação, e hoje a gente já não tem mais hiperestimulação, ou quase não tem hiperestimulação. Na fertility, eles fazem muito aquele rescue, né? IVM, que é quando o óvulo ele vem imaturo, eles esperam maturar in vitro. A gente pediu lá na clínica para a Maite fazer uma revisão da literatura sobre isso. E o que a gente chegou à conclusão? Que esses óvulos, a probabilidade de eles virarem blastocisto é menor, tá? E a possibilidade de serem blastocistos euploide, ela é menor do que quando o óvulo já vem maduro. Porém, se esse embrião, ele é um blastocisto euploide, ele tem exatamente o mesmo potencial do que um blastocisto proveniente de um óvulo que está maduro, que já vem maduro na coleta. Então, eu olhava com bastante, assim, desconfiança para esses óvulos. Hoje eu toco, tá? Eu quase não tenho, é bem raro ter embrião euploide. O único que eu tive era um embrião de bastante baixa qualidade, eu transferi e a paciente não engravidou. Mas a gente sempre tem esperança, né? Então eu aposto nesses também e explico para a paciente. O que eu te perguntei isso especificamente, eu tive contato recentemente com uma médica da Coreia do Sul, e eu não sei, foi um contato superficial. Eu não sei se existe, e por isso que eu perguntei aqui, abri a discussão. Acho que esse é o gostoso do fórum, né? O que ela fala é que existe um método diferente da maturação in vitro. Não esse método tradicional que a gente deixa em cultivo do dia para o outro. Então, elas realmente dão uma... Pode sair, Renato. Muito obrigada pela sua participação, viu, Renato? Você tem um compromisso importante agora. Pode ir. Mais importante do que... Parabéns, Mel. Parabéns, Rô. Parabéns, Edivaldo. Prazer e obrigado. Desculpa aqui. Beijo. Tchau, Rê. Obrigada. Então, parece, Mel, que existe aí uma experiência específica. Eles começam com medicação baixa dose, como se fosse fazer uma mild stimulation. E aí, quando esses óvulos estão por volta de 10, 12 milímetros, eles acabam captando esses óvulos e acontece essa maturação in vitro. Eu vou estudar e depois a gente conversa sobre isso. Eu peguei o e-mail dela, inclusive. Mas é
é isso que o Nilo fazia, tá? Só que o meio de cultura, eu me lembro, porque foi quando eu comecei lá a trabalhar com ele em reprodução em 2007. Eles traziam esse meio de cultura dentro da mala, tá, gente? Era tudo tipo. Mas o meio de cultura é diferente. A coleta dos ovos, ela precisa ser feita com agulha diferente. É super difícil, porque o ovário ele tá bem duro ainda, né? Ele tá muito rígido. E eles coletavam os folículos entre 10, no máximo 12 milímetros, e usavam 2, 3 dias só de gonadotropina. Quem tem bastante experiência é o grupo do Michel Devos, da Bélgica, com isso. Mas, particularmente, eu não sei se tem muito sentido hoje, Rô, exceto pelo fato de a gente usar pouca gonadotrofina, então a paciente teria uma economia aí no uso da gonadotrofina, mas o objetivo inicial era diminuir hiperestimulação ovariana, né? Síndrome de hiperestímulo. E hoje, com o agonista, não sei se, assim, na minha opinião, tá? Não sei se faz muito sentido. Tá muda, Rô. Um dia você pode conversar com eles lá para ver como eles fazem. É bem interessante. Eu acho que quem levantou o braço primeiro foi a Alessandra. Então, a minha dúvida é justamente sobre do STEAM. Vocês falaram que, né, Marcela falou a mesma coisa, assim, a gente nota aquela confusão ultrassonográfica com 5, 7 dias de pós-punção. Então, a gente fica naquela dúvida se vai ou não vai. Então, é melhor não fazer. Não faço e vamos seguir sem fazer. Queria saber se vocês têm taxa de cancelamento fase 2, ou seja, no meio aí dessa população que vocês seguem sem ver e seguem estimulando, se vocês têm aí um percentual, ou pelo menos não de cancelamento, mas que a fase 2 foi muito menos do que a fase 1 e a paciente, você, não adiantou nada eu fazer isso, se vocês têm essa informação. Melissa. Ale, eu não tenho esse número, tá? Tem um trabalho ali que mostra que a taxa de cancelamento é maior. A experiência do pessoal da dupla do balde, né? Falou que existe uma porcentagem de taxa de cancelamento aí na fase lútea maior. A minha experiência, Ale, é que a taxa de cancelamento ela é bem baixa, tá? Eu tenho bom resultado. E o primeiro ciclo de dupla estimulação que eu fiz, na verdade, foi logo que eu voltei lá da Itália. A gente tinha ido em abril, pela Merck, inclusive, em abril de 2017. Quando eu voltei, eu fiz um ciclo de PGTM, tá? E a paciente tinha uma reserva de óvulos super baixa, e essa paciente tinha 32 anos. Ela conseguiu 1 embrião na primeira fase e 6 embriões na segunda. Tá? Bom, no PGTM passou um embrião, ela engravidou, voltou 3, 4 anos depois para ter um segundo filho. Eu fiz o mesmo protocolo e, de novo, na primeira fase, 2 embriões, na segunda, 5 embriões, tá? Então, a minha experiência com a dupla estimulação é boa, tá? Eu tenho pouco cancelamento, mas eu não tenho esse número, Ale. Ale, Obrigada. Eu faço muito do STEAM, muito mesmo, muito. Eu diria que por volta de 50% dos meus casos são do STEAM, mas porque as minhas pacientes são as pacientes de endometriose, e a maioria tem reserva ovariana diminuída, e a maioria precisa congelar, preservar o mais rápido possível, porque a maioria vai para cirurgia. Mas eu tenho, Mel, a sensação de que quando eu faço, naquelas pacientes que são normorespondedoras, e eu faço eventualmente, que o segundo estímulo é pior do que o primeiro. Então, por isso que eu te perguntei isso, porque o ovariano ele é taxativo. Ele fala que não, que é exatamente igual. Mas a minha sensação é de que quando a paciente, aquele ovário fica muito grande, é aquela paciente que teve 15, 20 óvulos, o segundo estímulo ele não é tão bom quanto o primeiro. Mas a gente não faz ciência de caso clínico, né? Então, eu estou dando só a minha opinião. Minha casuística lá no Hospital da Mulher, no Pérola Baita, a gente faz até que bastante também para as pacientes oncológicas, e eu não vejo essa diferença também, tá? Primeiro e segundo ciclo a gente consegue razoavelmente o mesmo número de ócitos, então eu levo bem com relação a isso, tá? Obrigada, gente. Imagina. Marcelo. Vou ser breve aqui. Eu queria aproveitar essa experiência do Edivaldo aí na preservação oncológica no Hospital de Saúde da Mulher. Queria perguntar,
na sua opinião, Edivaldo, qual que é o pior momento para se começar uma estimulação ovariana? E naqueles casos, que na minha impressão é naquele que já tem um folículo ali eventualmente pré-ovulatório, e em casos como esse, se você tiver tempo, obviamente, será que vale a pena você deflagrar a ovulação dela com agonista e tentar 5 dias depois? Ou na experiência prática de vocês é indiferente, começa ali, eventualmente essa mulher vai ovular e os outros vão crescer igual? Perfeito. Lá no Hospital da Mulher, a gente começa independente da presença ou não do folículo. Raramente a gente deflagra, por uma questão também de custo, né, hospitalar, pensando no paciente SUS, mas a gente tem boas respostas também, iniciando realmente em qualquer fase. Se eu tivesse que escolher um pior momento, seria o pré-ovulatório, realmente, né, que a gente fica naquele limbo de começar, ou de deflagrar, ou de fazer o HCG. Mas voltando um pouquinho sobre essa discussão também, eu acho que quando a gente seleciona bem a paciente para fazer o do ISTIM e é bem acordado com ela sobre isso, a taxa de cancelamento diminui muito. Então, é quase que nula, na verdade. Se você já programa para ela que a jornada dela vai ser fazer 2 ciclos, que independente do número de ossos captados na primeira fase, ela vai ter uma jornada completa, a gente reduz essa taxa de cancelamento e a gente otimiza também essa jornada com relação a ela, tá? Marcelo, só complementando a tua pergunta, eu estive no IVE esse ano e a Helena Labarta deu uma aula sobre Random Start. Eles lá no grupo do IVE, se tem um folículo dominante, eles deflagram a ovulação com agonista do GNRH e 2, 3 dias depois eles já começam. Minha experiência na prática clínica, pior fase para se iniciar, fase lútea tardia. As poucas vezes que eu fiz isso, por exemplo, o paciente faltava 5, 6 dias para iniciar, para menstruar. O ciclo eu precisei cancelar. Recrutou pouco. De acordo, Mel, eu tive uma experiência assim também, nunca mais tentei. Boa noite. Minha pergunta para a Melissa, eu faço aqui o ciclo do STIM invertido para algumas pacientes, aquelas com baixa reserva, jovens e que não vão congelar, que não vão fazer análise genética. E daí a gente transfere a fresco. Primeiro, eu começo a primeira estimulação na fase lútea, daí ela vai menstruar, e daí eu vou usar o antagonista. Na primeira fase, na fase lútea, eu uso a progesterona. Depois, eu uso antagonista para poder transferir esse embrião para paciente que tem uma baixa reserva, mas ainda é jovem, tem qualidade boa, e a gente pode transferir esse embrião a fresco. Eu queria saber da Melissa se ela tem experiência, ela já fez esse tipo do STIM invertido. Eu não fiz, tá, André? Mas o ano passado eles apresentaram um trabalho sobre isso no Escher e foi super bem, tá? Exatamente. Então é uma possibilidade. Mas eu não faço eu faço do STIM invertido, mas não para transferência a fresco, tá? Eu faço para congelar óvulo, mas só por um único motivo. E eu faço do STIM começando tanto na fase folicular quanto na fase lútea, tá? Então é mais ou menos o que você faz. Mas a minha única questão é que eu quase não transfiro a fresco, mas é uma boa alternativa para quem vai transferir a fresco. Obrigado. E parabéns pela apresentação. Obrigada. Pessoal, muito obrigada, viu? Obrigada pela presença. Obrigada, doutor Renato, que não está mais entre nós. Doutora Edivaldo, doutora Melissa, doutora Rosane. Obrigada, Merck, pelo patrocínio.